Olá, bem-vindo ao Convencional Podcast. Eu sou o Thiago Massari e hoje estou com uma convidada super especial. Ela que é a Selma Florentina da Silva, 57 anos, mineira, mestrada em Teologia pela PUC do Paraná. Essa é a Selma. Bem-vindo, Selma. Obrigada. Seja muito bem-vindo mesmo. É um carinho ter muito grande com você. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? E eu digo assim, conta um pouco da minha história. Essa história que tem algo tão bom, desafiador, mas tem a mão de Deus que ampara, que conduz, que me carrega no colo. Por isso eu estou aqui para esse bate-papo. Quem é a Selma? Quem é a Selma? Eu sou uma pessoa, filha de um casal agricultor. Nós somos em 7 irmãos, moram todos aqui na Rondônia. Eu sou ex-freira, fui freira por 25 anos, na congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Andei esse Brasil, estive fora do país fazendo curso, estive em Roma. Por último, eu estava em São Paulo. Sempre trabalhando em direção de escola, direção de paróquia, direção de creche, de instituição e assim sucessivamente. Trabalhei, minha vida foi uma dedicação total em prol do outro. Foi, é e será. E hoje eu vim pedir minha saída definitiva da congregação e vim para ficar mais perto da família, porque eu fiquei ausente da família por 32 anos. E a família me cobrava muito nessa questão de eu estar por perto. Então, onde que eu saí de São Paulo e vim embora para Rondônia, encarando o calor, o clima aqui, como nós já sabemos, né? Que a questão da situação do clima é uma das coisas que eu mais sofro, é a questão climática aqui de Rondônia, muito quente. Hoje eu tenho aqui no estado de Rondônia 7 anos e meio que eu moro aqui. Trabalho na administração da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rolim de Moura. E meus irmãos moram aqui, Rolim de Moura, e moram em Alto Alegre. Meu pai mora em Presidente Médici. Eles vieram para cá que ano? Eles vieram para cá em 86. E nisso você já tinha entrado para a ordem, não? Eles moravam no Mato Grosso, nós morávamos no Mato Grosso. De lá eu fui para São Paulo e eles vieram embora para cá. Como que é essa Beneditina da Divina Providência? É uma congregação? Como que é essa divisão dentro da igreja, para a audiência que está aqui poder entender como é essa divisão entre congregação, como funciona isso? Dentro da igreja, na sociedade, existem grupos que se identificam com carisma. Por exemplo, aqui em Rolim de Moura, nós temos os carmelitas. São os freis, padres carmelitas que cuidam da realidade da paróquia, realidade de Rolim de Moura. Aqui no norte não tínhamos a congregação a qual eu estava. Não tínhamos e não tem até hoje, né? Região norte. É mais focada na região sul, sudeste e nordeste. Essa questão da congregação... Essa congregação ela surgiu no Brasil, não? Na Itália. Na Itália. Em Gênova. Surgiu na Itália por 2 irmãs de sangue, né? Maria e Justina Schiaparoli, e elas fundaram a congregação pela necessidade de pós-guerra. E ali foi surgindo meninas jovens que queriam fazer parte deste grupo, né? E foi fazendo parte desse grupo com o carisma da congregação a qual eu estava, a educação, né? Acolher, assistir e educar a criança e o jovem colocado em condições delicadas, né? E trabalhávamos muito no sentido educacional, a qual eu fui diretora de escola por um bom tempo no Rio de Janeiro. Trabalhei por esse Brasil afora. As escolas da Beneditina, não? A escola nossa, escola particular. Nós tem, né, até hoje, escola particular, tem hospital, tem vários órgãos, várias instituições que nós trabalhamos, né? E o que te levou, trabalha. Antes disso, o que levou você para essa caminhada religiosa, para essa vida religiosa? Com quantos anos? Eu posso voltar um pouquinho? Vamos voltar. Na verdade, eu estava na família, né? Eu fui noiva, né?
estava num caminho de um casamento. Como a pessoa era muito ciumenta e eu sempre tive um pé atrás com essas questões, achei melhor dar um tempo. Nesse dar um tempo, eu trabalhava muito na vida da igreja. Sempre trabalhei muito na vida da igreja. Qual a sua idade nessa época? 18. 18. Aí eu falei, eu disse para ele, eu vou dar um tempo e vou fazer outra experiência. Fui fazer uma experiência, essa experiência ficou por 32 anos. E nesses 32 anos, o que me levou? Foi justamente o trabalho que eu já desenvolvi dentro da vida da igreja. Fui criando gosto por aquilo e descontente com um namoro, com um noivado. Aí eu falei, não adianta querer entrar nessa situação do jeito que está. E dei um tempo, fui para a vida religiosa, fiquei 32 anos, desde quando eu saí e voltei, de freira 25 anos. Se perguntar para mim se... Será que ele está esperando ainda? Não, né? Eu não vou nem te falar onde que ele mora. Ele fica esperando, não é ruim. Eu digo assim, depois ele casou e tal, toquei minha vida para frente, né? Mas é uma questão assim, se perguntar assim, você se arrependeu? Jamais da experiência que eu tive na vida religiosa. Por que não me arrependi? Porque eu ajudei muita gente. Ajudei e fui ajudado porque eu cresci. A congregação me deu oportunidades. Uma das oportunidades que a congregação me deu foi o estudo. Não tenho grandes coisas, mas eu digo assim, hoje eu tenho aí alguns cursos superiores, com pós-graduação, com mestrado que eu terminei. Quais são eles? Quais são? Você fez pós em? Eu fiz pedagogia, 4 anos de pedagogia. Sempre nessa linha da educação e teologia. Eu sempre trabalhei com a questão educacional, né? Eu sou formada na questão da psicologia, da pedagogia, uma especialização psicopedagogia, tenho teologia, fiz uma outra especialização na área da formação no Instituto São Tomás de Aquino em Belo Horizonte. Psicopedagogia eu fiz aqui na faculdade antiga FASP, eu fiz aqui, muito boa por sinal, e fiz o mestrado agora, trabalhei, e como se diz, o Briguente, um professor da PUC do Paraná, diz que eu pareço a mulher judia. Mulher judia guarda dinheiro, né? E eu fui fazendo as minhas economias para poder pagar o meu mestrado, porque é um sonho fazer o mestrado. Eu tinha 2 grandes sonhos. Tenho 2 grandes sonhos, né? Era fazer o mestrado na área teológica, eu sou formada na teologia também, e fiz o mestrado na área teológica. Eu fiz 2 anos de formação pela PUC do Paraná. Terminei dia 23 de novembro do ano passado. Foi assim, excelente. Qual foi sua tese do mestrado? A minha dissertação foi Batismo, Alicerces da Vida Cristã em Perspectiva Missionária no Contexto Amazônico. Foi muito bom. É trabalhar a questão do batismo, a questão do ser humano se envolver com a missão e o ser humano criar o desejo e a vontade de crescer na fé e vivenciá-la. Aí eu fiz o mestrado e agora estou fazendo curso de psicologia. Eu só não ingressei no doutorado pela PUC do Paraná porque questão financeira realmente no momento eu não tenho. A gente vai pular então nesse ponto que você disse agora. Depois a gente vai voltar na sua história lá, porque tem um ponto bem interessante que é sobre o batismo. Já que você está nessa vertente do batismo, algumas denominações não aceitam esse batismo recém-nascido, entende que a criança tem que ter uma certa maturidade e escolha para isso. A Igreja Católica, assim, recém-nascido, já se batiza. O que você diz sobre isso? A igreja tem um livre arbítrio. Cada igreja tem a sua denominação, a sua organização, a sua forma de viver o seu batismo. Tem pessoas que nem batizado, tem igrejas que nem batizado existe. É só a questão da reunião, do estudo da palavra, não entra no processo batismal. A Igreja Católica batiza desde criança. Por que batiza desde criança? Porque ela tem quem responde, o padrinho que responde pela criança. Por isso, a função e a missão do padrinho é acompanhar no desenvolvimento da fé. Infelizmente, isso fica muito a desejar. Por que fica a desejar? Justamente por uma falta de uma liderança que tenha conhecimento, que tenha audácia de despertar nos padrinhos a missão
de fazer com que o seu batizando se desperta para a fé. Mas o padrinho tem que ter essa presença contínua. E tem igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, eu vou falar da questão da Assembleia, porque eu tenho vários parentes que estão na Assembleia e também já são batizados na Assembleia. Batizado na Igreja Católica, passou para a Assembleia e batizado. Por exemplo, eles têm o estudo da palavra. Eles fazem o batismo do estilo deles, eles fazem o batismo depois de adulto, porque para eles, depois de adulto, o adulto tem consciência da missão batismal. Para a Igreja Católica, batizando a criança, mas os padrinhos têm que ter a consciência da missão batismal. Por isso que a questão às vezes fala assim, tem curso de padrinho. Curso não se resume em 2 horas, e sim, formação para padrinhos. Formação para padrinhos e pais, e não curso. Curso não se resume em 2 horas. Então, a nossa linguagem Igreja Católica, nós também precisamos de atualizá-la, nós precisamos conhecer um pouco mais e fazer assim, eu digo assim, fazer um aprofundamento, um estudo bíblico do que é o batismo. Eu fiz um mestrado baseado na questão e fiz a minha dissertação baseada na questão do batismo. Eu percebi que muito pouco eu sei sobre o batismo. E foram 2 anos de curso. E a minha linha de pesquisa é justamente dentro dessa questão missionária, questão do batismo, dentro de um doutorado, que são 4 anos. E eu vi 2 anos de mestrado, vi que pouco eu sei sobre o batismo. Por isso que muitos na Igreja Católica recebem o batismo, some, porque não tomou consciência da missão batismal que ele precisa desenvolver dentro da sociedade, dentro da igreja. Então o padrinho não é só dar presente, não. De hipótese alguma. É justamente aí que está o erro. Muitos padrinhos... Dos erros, né? Porque falta na liderança de quem prepara uma convicção da missão batismal. É a convicção. Por exemplo, eu estou falando aqui com você e eu digo para você, tenho convicção do que eu estou falando. Tenho segurança daquilo que eu estou falando. Porque é uma vida. É uma vida e é uma busca constante. E se você quer aprimorar o seu batismo, se você não tiver uma espiritualidade, uma vida de oração, você não procura, você não consegue aprimorar esse batismo. Porque a missão exige uma contemplação. E a contemplação exige uma ação concreta. Quem fala que é batizado, mas não faz nada para melhorar a sociedade e parou no sacramento, mas não transformou o sacramento em ação missionária. Selma, e então essa coisa de batismo no Espírito Santo, tem essa diferença? Tem. O batismo, E quando você diz assim que fica no batismo, o que seria esse outro próximo? Ele ficou parado no sacramento. É como eu posso dizer assim, a Eucaristia é um sacramento. Tem gente que comunga, mas ao mesmo tempo não faz a ação acontecer. Você pode comungar sua própria condenação. Se você comunga, você tem que ter a missão de ser um outro Cristo na vida do outro. Você é batizado, você tem o dever, como nós batizamos, recebemos o batismo como criança, e por ser criança ainda, criança, adolescente e adulto, você recebeu o batismo, os padrinhos têm que ter consciência clara, convictos que o batismo, ele é responsável de ajudar no crescimento do batismo daquele afilhado dele. E aquele afilhado, à medida que ele vai crescendo, ele tem que fazer a diferença na sociedade. Ele tem que estar envolvido com a comunidade, ele tem que estar envolvido com a sociedade, dando testemunho. E onde entra o batismo no Espírito Santo, que se fala tanto hoje? O batismo no Espírito Santo, por exemplo, a linha da renovação carismática fala muito da questão do batismo no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a luz que ilumina a partir do meu batismo. Esse batismo no Espírito Santo é o batismo que vai te iluminar para você ser uma luz no meio do outro.
É o batismo no Espírito, é a luz no meio do outro. Mas eles estão interligados? Não. Estão interligados. Por exemplo, no Eu batismo posso ser recebo- batizado no Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Não. Não. Eu tenho É uma premissa. a questão dos símbolos. Eu tenho que ter o óleo, eu tenho que ter a água, porque se eu não tiver o óleo, a água, o batismo não realiza na Igreja Católica. E as pessoas têm muita preocupação com o quê? No batismo. Eles têm muita preocupação com as fotografias, com a movimentação do momento, a festa em si, mas não aquela preocupação da beleza, da riqueza, da eficácia do sacramento na vida do cristão. Você falou, aí tem um outro ponto também que gera polêmica, Pois não. que é sobre a imersão na água, né? Como você falou, a água e o óleo. Uns tendem a fazer a imersão. Os evangélicos fazem. Algumas denominações fazem a imersão. A Igreja Católica já entende que a água ali na testinha da criança já é o suficiente. Por que essa diferença? Por exemplo, não importa a quantidade. A água é o quê? A água é a vida. E a vida nova, a água lava os pecados. A partir do momento que usou a água na cabeça ou fez a imersão da água, como os evangélicos, na convicção deles, o mergulho lavou o corpo e a alma. Na concepção, convicção deles. Para nós, católicos, só a água na cabeça, a água é o que? Lava todo o pecado. A partir do momento, se não tiver a água, o batismo não foi realizado. A água lava os pecados. Pode ser mergulhado, como pode ser. Tem igreja católica mesmo que o padre faz questão de molhar a criança de cima e embaixo. E a maioria das igrejas só molha a cabeça da criança. Mas não importa. O sacramento está sendo realizado. Vai de sacerdote para sacerdote, ou a congregação que orienta assim? Não, a própria igreja, não importa. A igreja orienta que tem que ter a água, o óleo e a vela que representa a luz, né? Tem os símbolos. Esse símbolo não pode faltar. Agora, tem uns que incrementam muito mais, que colocam uma bacia toda organizada, que coloca a criança lá. Tem padres que fazem isso. Tem ministros do batismo que também fazem isso. Mas pode colocar água na cabeça, pode mergulhar na bacia batismal, sem problema nenhum. Voltei nesse assunto porque é um assunto que gera essas divergências, essas polêmicas. Vamos voltar lá na Selma? Vamos lá. Com 18 anos de idade? Aí foi buscar a caminhada religiosa. Fui. Ficou por 25 anos. E o que levou a Selma a fazer esse desligamento? Porque saiu da congregação, porém não saiu da igreja, né, Selma? Você hoje administra a paróquia aqui, né? Trabalha... Deu uma pessoa, Tiago, assim, próxima a mim, não vou dizer amigo, mas próxima a mim, que diz assim: você saiu da vida religiosa e a vida religiosa não saiu de você. Eu achei tão interessante a frase, né? Mas eu digo assim: o que será para a vida toda. Eu sou a Selma, mas sou aquela Selma dedicada ao outro. Eu posso sair da administração da vida da igreja, mas eu continuo na vida da igreja, de outras formas. Eu digo para você, voltando, o que me levou a sair, eu assumi a vida toda obras. E a gente chega um momento que cansa. Eu queria continuar sendo igreja com a minha igreja, mais livre de que ficar presa naquelas armadilhas que tinha que cumprir. São as normas. As normas, elas são necessárias para te ajudar. Mas quando você se torna escrava das normas... Seria uma direção, né? Não... Mas você fala fechado, mas não é lá de clausura, né? Não, a vida ativa e contemplativa. Porque tem as congregações que são, ou dentro da sua congregação tinha... Não, nós temos na congregação que eu estava, nós tínhamos a vida ativa e contemplativa, a oração e o trabalho, a ação. É como diz São Bento, ora et labora, a oração e o trabalho. Então, nós tínhamos as duas questões. E o que me fez eu sair foi o peso de levar obras para frente,
Saía de uma obra, me transferia para outra, assumindo outras obras. Quando as coisas estavam caminhando muito bem, preciso de você em tal lugar para isso, para aquilo. Lá vai eu. Ia eu. Falei assim, não, chega. Parou. Aí eu dei um basta, saí. Eu queria ter uma vida mais tranquila, sendo igreja com a minha igreja, dentro da própria igreja. E graças a Deus eu vim para cá, eu ia trabalhar no outro trabalho, né? Outro emprego. Aí conversando com o pároco desta paróquia, Nossa Senhora Aparecida Rolim de Moura, aí me fez a proposta, pensei, acatei a proposta. Você já se conhecia ou não? Nem, nunca tinha visto. É mesmo. Aí foi assim, uma questão de fazer uma experiência. Veio visitar a família, foi conhecer a paróquia e nessa conversa... Não, quando eu vim conversar com uma pessoa, eu vim me dispor para trabalhar. Se precisasse do meu trabalho, voluntariamente eu estaria à disposição. Porque eu conheci alguma coisa, estudei um pouquinho, né? Aí fez a proposta e a paróquia estava passando por uma situação delicada, né? Administrativa, aí fez a proposta, aí eu acatei, com experiência de 3 meses. Tem 7 anos, 7 anos e meio. Pra quem saiu do noivado pra fazer um teste com 25 anos, então tem mais aí 18 anos ainda de paróquia, tá bom, né, Selma? Não, Deus me livre. Aí eu digo assim, só que é cansativo, eu digo para você, a vida toda eu trabalhei levando obras para frente, né? Só que a gente chega e cansa. Eu digo mesmo na paróquia ali, é um trabalho que eu faço com muita responsabilidade. Você conhece um pouquinho meu trabalho, com muita responsabilidade, porque eu sei do que é a administração de uma paróquia, que eu já fui administradora de uma paróquia no Rio de Janeiro por 3 anos. Peguei uma paróquia no fundo do poço e conseguimos, com 3 anos, eu e as 2 irmãs que estavam comigo, recuperar, junto com a equipe daquela paróquia, né? Conseguimos recuperar o que estava perdido e nós fomos caminhando. Com o tempo, eu cheguei a um ponto de dizer assim, não, chega, não vou mais continuar na vida religiosa. Foi um baque para congregação, que não esperava, né? Também eu deixei para falar em cima da hora também, em cima da hora, assim, dentro de 7 dias. Eu falei no sábado, como foi no outro sábado, eu já estava com as minhas malas prontas, viajando. Tiago, você quer saber a verdade? Quero. Até para, sim, é uma questão assim, até para nascer eu não esperei, minha mãe não esperou os 9 meses, 7 meses. Por isso é agoniada, fica agoniando? Não, não sou agoniada, sou acelerada. Porque diz que mineiro é calmo. Tem mineiro que é acelerada. Não, tem mineiro que é calmo. Eu trabalhei 8 anos lá no interior do Amazonas. Da onde eu trabalhava, a capital, 24 horas de barco. 24 horas na rede. Eu gostava, eu amava aquilo lá. E eu fui visitar eu visitava muitas famílias. Sempre fui de visitar, eu não visito aqui porque aqui não tem tempo. Realmente eu não tenho tempo. Meu tempo é muito escasso. Uma senhora de 92 anos, ela dizia, eu era muito acelerada. Ela dizia assim, irmã Selma, por que a senhora corre tanto, corre o dia inteiro e não chega a lugar nenhum? Quando for amanhã, a senhora está correndo do mesmo jeito. A senhora envelhece antes, a senhora pode entrar numa depressão. Uma senhora de 92 anos, conversando lucidamente. Eu escutei a história dela, quer saber que eu vou ter que diminuir? A partir dali eu tentei diminuir um pouco mais. Mas eu continuo acelerada. Mas já melhorei bastante. Nossa Senhora, quando eu estava no Amazonas, porque o povo amazonense, eles são sossegados. Ele é do tempo deles, de acordo com o rio, com a descida da água, a subida da água. É muito calmo. O povo amazonense é calmo. E eu era acelerado. Quando ele estava pensando em ir, eu já estava voltando. Você estava lá pela congregação. Congregação, eu fiquei 8 anos. Por que Selma aqui, por exemplo, na nossa paróquia não tem irmãs, né? Não, já teve e saíram todas. Por que tem essa baixa demanda aí de freiras? Qual o motivo? Tiago, a questão vocacional, tanto a questão vocacional feminina quanto masculina, já tem mas já tem uns 20 anos para cá que já tem uma queda muito elevada. Porque vai surgindo novas formas, novos grupos, e se não se adaptar à linguagem e à realidade do momento, a tendência é a juventude não chegar.
Porque não adianta você ter muros e muros, prédios e prédios, se você, dentro de você, segue uma mentalidade de 20 anos atrás. Não adianta. A juventude avança. A juventude quer modernidade, a juventude quer uma vida de oração, quer algo de diferente, mas quem está, se não se atualizar, não vai ter O mesmo. que seria, por exemplo, alguns pontos de atualizar? A linguagem. Começa pela linguagem, começa pela audácia, tem que ter audácia. Por exemplo, nós temos pontos na vida da igreja que a gente não trabalha. Não trabalha por falta de conhecimento. Muitos pontos dentro da vida da igreja não se trabalha, que nós estamos surgindo. O modelo família hoje. É um ponto. É um dos. É um dos. Quais são? Alguns. A questão família. O modelo de família. Dentro da Sagrada Escritura, família, homem e mulher. Pai e mãe e filhos. Hoje, se você olhar a família, hoje tem 2 mulheres que adotam uma criança. 2 homens que adotam uma criança. É modelo de família ou não é? É família. Só que a igreja não trabalha. O aborto dentro da vida da igreja. Mas ela não trabalha por uma questão dogmática ou ela não trabalha por uma questão de escândalo? A igreja não quer se meter nesse assunto. Não, não é que a igreja não quer. Se for olhar a partir do Papa Francisco... Ele já deu uma revolução sobre isso. Sim. Se for olhar o Papa Francisco diz que tem que acolher, tem que trabalhar essas questões. Mas é falta de preparo para trabalho. É falta de estar preparado, convicto daquilo que vai falar para o povo. Então é melhor ficar debaixo do tapete. E aí isso é uma dos motivos que está perdendo fiéis. Entra também. O primeiro ponto que perde os fiéis é o acolhimento. A falta do acolhimento. Se você não acolheu, não adianta. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Cria grupinhos para cá, grupinhos para lá, mas o essencial em si não acontece. A falta do acolhimento. Isso é um acolhimento dentro de secretaria, é um acolhimento na missa, é um acolhimento nos acampamentos, nos movimentos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Desafio nós temos sempre. A tecnologia hoje, ela é ótima para ajudar, mas se você não souber usar a tecnologia, você se arrebenta e arrebenta a família. E hoje a juventude tem o quê? A nossa juventude tem o mundo na mão. O celular é um mundo que está na mão de qualquer um. E se você não souber manusear aquilo ali, você se arrebenta. Então eu digo assim, se nós não trabalhar, como liderança, não trabalharmos, não termos coragem de mexer no baú, nós vamos perder. E qual que é o maior desafio da igreja hoje? Maior é entrar num processo de trabalhar os pontos que estão engavetados. E para isso tem que ter... O celibato é um ponto que está engavetado? É. É? Uhum. O Papa Francisco já está mexendo nisso aí. E muitos padres não querem que mexa. Muitos religiosos não querem que mexa. E o Papa Francisco já está mexendo. Graças a Deus que está mexendo. Porque teve um período da igreja que... Ordenação de mulher. Uhum. A ordenação de mulher é outro ponto. É outro ponto. Muitos padres são contra. E muitos são a favor. Se você perguntar o que eu acho, ordenação de mulher, lógico que eu sou a favor. Porque, gente, aonde tem a mulher na frente, hoje a mulher está empoderada. A mulher está tomando espaço. Ela está tomando, ela está conquistando. Sim, tá certo. Ela está conquistando. Minha visão foi machista agora, né? Como foi? Ela está conquistando seu espaço. E com muita convicção. Verdade. Enquanto o homem faz uma coisa na vida, a mulher faz 3, 4, 10. Eu virei o ano com objetivo. Eu tô preferindo trabalhar com mulheres. Justamente porque são mais organizadas. Sem dúvida. Tem objetivos. Sem dúvida. Tem projetos. Tem princípios. Eu brinco. Você passa perto do funcionário, um colaborador, você fala pra ele assim, rapaz, seu cabelo tá bagunçado. Ele bagunça mais. Uhum. O homem. Ele bagunça, acordei hoje meio doido. Se você passar perto de uma mulher e falar, seu cabelo tá bagunçado, a hora que você voltar, ela arrumou o cabelo, ela passou batom. Então ela tá mais... Ela deu um retoque. Ela tá mais preparada, ela tá mais adiante. E a mulher busca mais... No mercado de trabalho. Uhum. E se você for olhar também na questão acadêmica, a mulher deu um passo gigantesco. Você vai numa faculdade, tem acho que 30 mulheres para 5 homens. Nossa, ou mais. Eu tô fazendo
Eu vou citar o nome da faculdade, na Faculdade Farol, na minha turma, nós somos 32 alunos. Você sabe quantas mulheres nós somos? 17. Tudo na área da psicologia. 17 mulheres, Então, já tem um equilíbrio aí, né? De homens ainda tá... mas vai ficar pelo caminho. Vai, né? Vai. A gente já percebe que vai ficar pelo caminho. Então eu digo assim, a mulher conquista seu espaço, a mulher corre atrás. E a mulher é aquele tipo, ela trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo ela está fazendo o quê? Cuidando da casa. O homem trabalha de segunda a sexta, final de semana, sábado e domingo, o homem está fazendo o quê? Deitado no sofá, vendo televisão, vai jogar bola e etc, etc. Falei mentira? Não. Não. É uma realidade, é desafiador. E quando fala, voltando na ordenação de mulheres, eu sou totalmente a favor. Porque a mulher cuida muito mais. Você vai nas comunidades ribeirinhas e na área indígena, eu trabalhei na área indígena, no interior do Amazonas, as comunidades são levadas para frente pelas mulheres. A Eucaristia, o padre vai lá uma vez por ano. E as mulheres que celebram a palavra. Não tem Eucaristia, mas tem a celebração da palavra. Por mulheres. Por mulheres. Casamento, batizado é feito uma vez por ano. No interior do Amazonas. O próprio diaconato também não se vê falar muito, né? Na nossa região norte. Já em outras regiões. Mas já será fala que mais. também é um cisma do sacerdote de não ter o diaconato ali? Depende muito do bispo da diocese. Porque às vezes a audiência não entende o que é o diaconato de um padre. Qual que é a diferença aqui de um padre para um diácono na igreja católica? Tá. Vamos lá. E a freira, o que cada uma ali? Qual que é a... Tá. Tem o diaconato, por exemplo, o diácono, ele pode, o que ele não pode fazer dentro da vida da igreja católica, é atendimento da confissão, sacramento da confissão e a consagração da Eucaristia. Só isso que ele não pode. O resto não. Os demais, ele pode desenvolver. A religiosa, a freira, o que ela não pode é celebrar, fazer a consagração da Eucaristia e atender a confissão. Mas eu digo para você, é só da absolvição, porque atende o ser humano, às vezes, muito mais do que uma confissão. Eu nunca vi uma celebração de freira. E eu celebrei muito, nossa, eu vivia celebrando, pra esse mundão afora, celebrava. Talvez é porque a nossa realidade aqui, a nossa realidade é bem diferente. Na região de Tocantins, eu morei muito tempo no Tocantins, o padre era diocesano, eu era paga para trabalhar somente na pastoral. Então, nós tínhamos assim, ele ia para o sul, na região das comunidades da paróquia, ele ia para o sul no mês, eu ia para o norte. No mês seguinte fazia o quê? Ele ia, a gente investia. Porque eu dirigia, eu tinha o carro e tal, né? Então a gente já fazia, porque só tinha ele. E nós tínhamos 56 comunidades. Então era eu... Para duas pessoas? Eu e ele. E eu trabalhava a formação do batismo. Ele ia para a região sul, lá ele trabalhava a questão do batismo, juntava 3, 4 comunidades, trabalhava o batismo e celebrava. E eu fazia do mesmo jeito. No mês seguinte a gente mudava. E dava muito certo. Eu falei sobre 2, só que o rolinho aqui são quantos sacerdotes para quantas comunidades? 4 sacerdotes, quantas comunidades? 78 agora. E como que é isso? Como que faz essa acolhida? Como que faz esse pastoreio que você disse lá atrás? Como que consegue um sacerdote? Aí tem que quebrar esses paradigmas da igreja? Aí não é que tem que quebrar. Abrir para o diaconato, abrir para as irmãs? Eu digo assim... Você acha que se abrir o celibato, hoje tem o quê? Quantos padres no mundo afora? Você tem esse dado? Esse dado concreto eu não tenho. Eu tinha uma informação que era em torno de 430 mil sacerdotes pelo mundo. Não sei hoje. Não, eu não vou entrar nessa seara porque realmente eu não tenho certeza. Você acha que se liberasse hoje o celibato, acabaria essa falta de sacerdote? Não acabaria. O problema não está nisso. Não, o problema não está ali. Por exemplo, se entrar o diaconato na diocese de Ji-Paraná, o diaconato ajuda muito. Ajuda muito. É pela diocese que libera, então não é a paróquia? Não. Diaconato, quem dá a formação é a diocese e quem ordena é o bispo da diocese. E se ele falar, eu preciso e eu quero, nós vamos trabalhar de forma que tenha diaconato na nossa diocese, pode ter
10, 15 diaconatos espalhados nos municípios para trabalhar. Ajuda muito. Freiro, se o bispo falar assim, não, vai vir a congregação X para trabalhar em tal trabalho, por exemplo, no colégio, numa creche, na paróquia. Se ele quiser, ele pode convidar, ele pode trazer, mas tudo parte dele. Não é o padre quer, mas tem que ter autorização do bispo. Porque querendo não existe a hierarquia. É o bispo, o pároco e o diaconato. Então, para chegar lá na seara do bispo, lá, eu digo assim, tem que ser diácono, o padre e o bispo. Então, o diaconato, quando a pessoa se torna diácono, ele entra na estrutura da igreja? Entra. Ele entra na hierarquia da igreja? Hierarquia da igreja. É o primeiro. Ele entra na hierarquia. Então ele não é só um voluntário, não. Ele entra para... Ele tem o salário dele. Eu tenho colegas que fizeram mestrado, tenho 2 diáconos que fizeram mestrado, um inclusive do Rio Branco. Ele é casado. E desenvolve um excelente trabalho. Terminou o mestrado e foi para o doutorado agora. Ele está no doutorado. Não deu tempo. Ele só tem a vida religiosa. Porque o diácono ele pode... Ele trabalha na escola técnica. Ele trabalha na escola técnica e trabalha na formação do seminarista também. Só que ele tem o salário dele da escola técnica e a diocese também paga para ele o serviço dele. Selma, a gente falou ali do celibato, falou de alguma coisa com relação ao casamento, 2 homens têm um filho. O que mais que a igreja precisa abrir? Uma das questões que eu entro ali, a questão do aborto, né? Trabalhar essa questão do aborto. Trabalhar o quê? Aceitar? Não aceitar o aborto, mas você orientar a não abortar. Porque hoje as meninas abortam com muita facilidade, infelizmente. Eu tive casos aí de mulheres que diziam que queriam matar o filho, e impulsionada pelo próprio parceiro. Eu disse, deixa nascer e venha comigo. Não, mas não mata, não faz. E já fiz muito isso por esse Brasil afora. Eu disse, não faça isso. Inclusive aqui tem 2 casos, aqui em Rolim de Moura. Nasceu, veio comigo. O dia que nasceu eu estive com ela no hospital. A criança saiu do hospital, eu e ela. E o casal chegou e pegou a criança. Hoje a criança tem 2 anos. Tá com Outro casal pegou. Outro casal que pegou. A mãe não quis mesmo. Não quis, mas aceitou gerar, aceitou até nascer. Aceitou porque eu dei amparo. Porque o pai pediu que matasse. Ou você mata ou eu te mato. O que ela fez? Largou o pai no município X e correu para Rolim e escutou falar alguém falou para que a dona Selma cuidava dos meninos pela pastoral do menor. Aí ela foi lá e estava fechado no sábado, pegou o meu telefone e me ligou. Falei, segunda-feira você vai em tal lugar que eu vou conversar com você. Pronta para abortar. Você não vai abortar. Deixa nascer. E a pílula do dia seguinte, tão questionada, ela é considerada um aborto? Repete a pergunta. A pílula do dia seguinte, se a pessoa tomar, é considerado como aborto? A igreja não orienta. Pílula não orienta nada. A igreja não. Não permite? Não. Igreja não. Eu costumo dizer, para a pessoa não fazer, não engravidar e não abortar, é só ela tomar os seus devidos cuidados. Agora, eu, com a convicção que eu tenho de religiosa, de igreja, eu falo, não, você toma isso para evitar. Eu jamais, ninguém nunca vai escutar isso de mim. Ninguém nunca vai escutar. É o próprio ser humano que ele tem que tomar conhecimento e convicção da sua missão, do seu corpo. Que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, nenhum anticoncepcional, então, na sua visão... Não, mas a igreja... Ela não é bem-vindo, não é aceito. Não. Na minha concepção, sim, não. Agora, fica a critério de cada um. Também eu não critico. Eu não critico. Porque o que eu já passei por esse mundo afora, acompanhando pessoas e pessoas, hoje tem meninas moças que a mãe falou assim, ou você fica ou eu jogo no rio. Porque no Amazonas tem muito essa questão de colocar no rio, principalmente se a criança nasce com algum defeito, né? Alguma deficiência, não defeito, alguma deficiência. Coloca no rio e vai embora. E essas meninas, mães, que dizem, eu não vou ficar, eu não quero, deixa nascer, deixa comigo.
deixava ela comigo. Eu arrumava um casal, eu era muito próxima do juiz, rapidinho fazia aqueles papéis. Hoje são meninas felizes pela vida fora. E os casais também felizes. Deu trabalho? Deu. Qual é o filho que não dá trabalho hoje? Eu queria saber. Todos, seja biológicos, seja adotados, todos dão trabalho. Mas, gente, é um investimento que você tem que fazer e você tem que ser presença na vida do filho. Não adianta só dizer tenho filho, você tem que ser presença na vida do seu filho. Seja quem for, seja adotado, seja biológico, não importa. Hoje tem meninas moças por esse Brasil afora que eu não deixei matar. Não vai morrer. Não vai. Mãe, você não, eu te dou todo o suporte. E eu dava o suporte. Eu não tinha dinheiro para comprar isso, eu pedia. Eu ia até no prefeito, eu pedia para dar suporte. Eu não queria que a criança morresse. Feito o compromisso, né? E muitas mães eram motivadas pelos parceiros. E é uma realidade aqui pra nós. A realidade de Rolim de Moura já tem casos aqui. Que você sabe, né? Uhum. Já chegou até mim e eu não deixei morrer. Não deixei. Fora o que você não sabe, fora né? o que eu não sei. É isso que eu digo, né? E Só o que muitos- você... E hoje eu vejo assim que muitos abortos. Eu trabalho na realidade pastoral do menor. Eu vejo umas realidades ali delicadas. Você tá à frente, né, Selma? A gente vai falar depois sobre a pastoral, que é um projeto bem bacana também, né? Rolim de É. Moura é bem... Desafiador. É, mas Rolim de O Moura... que não é desafiador? Se você quer algo melhor, você vai encarar o desafio. Sobre essa questão do aborto ainda, o poder público, como você vê a atuação do poder Eu acho muito público? ausente. Minha visão, eu vejo muito ausente. Infelizmente, eu vejo muito. Mas são tantas coisas que tem que se envolver, que tem que correr atrás, que tem que fazer, que tem coisas que a gente não consegue, realmente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. Eu gostaria de fazer tanta coisa na pastoral do menor, eu vejo que não dá conta. Não dá conta porque hoje eu estou em duas realidades. Administração da paróquia e administração da pastoral do menor. Então, muita coisa sai entre os dedos. Não tem como. Selma. Fala. Você sabe que eu começo, eu vou longe. Não, mas você sabia que eu tô bem surpreso com relação a essa situação do aborto? Passo colocar no rio. Cara, eu nunca tinha ouvido falar isso. Ih, tem muitas histórias. É, Não, nunca tinha da ouvido África falar também. isso. A África também. Eu já morei Se em nasce- Manaus por um tempo e eu Se não... nasce com uma deficiência, é muito difícil aceitar. E o primeiro a dizer, coloca no rio, é o pai. Mas essa linhagem que você disse sobre o Amazonas é por conta dos índios? Que tem algumas tribos também que não aceitam, né? Não. Ou são todos, os indígenas? São os indígenas e são os brancos também. A gente fala branco, maneira de dizer. No Amazonas, o branco lá é coisa rara. É moreno. Moreno puxado mais para uma questão indígena, né? É cultural. É cultural. Mas já melhorou muito o Amazonas nesse sentido. Já melhorou muito, muito. Aqui, principalmente quando a mãe é solteira. Mãe solteira. Eles falam muito mãe solteira. A pobreza E a é grande. família? A pobreza Muito é grande. incesto? Ou não? Não tem, nem não. tem essa estatística Não. também, né? É, eu digo assim, mãe solteira que não tem emprego, sozinha. A tendência é arrumar, ou alguém assume ou põe no rio. É. Triste. Essa aí eu fiquei surpreso. É lamentável, mas tem tantas situações nesse mundão afora, porque às vezes a gente fica surpreso com essa realidade. Mas se você ver falar do aborto em si, é um ser totalmente indefeso. E você vai matar porque ele não consegue se defender. E se mata assim, como se nada fosse nada. E espiritualmente, Selma? A gente vê essa consequência física. A mulher vai sofrer com isso, Sofre. né? É uma Ela vai questão. sofrer, é uma questão inevitável, né? A vida médico. vai cobrar isso, o corpo vai cobrar isso. Espiritualmente isso. É uma questão ali que quem faz o aborto carrega um peso na consciência. E depois, com o tempo, ela busca outro ser humano que possa abrir caminhos para que ela alivie a culpa, a dor da culpa. Porque a culpa é uma dor. Isso é com o tempo, ela vai percebendo o que ela fez foi grave. Eu costumo dizer assim, quem mata um ser humano com um tiro no peito é criminoso.
Mas quem faz um aborto consciente, provocado, também é a mesma situação de quem recebeu, quem matou o outro. Só que a gente, na nossa visão humana e hipócrita, criminoso é somente aquele que recebeu a bala no peito e matou o outro. E não é. Você matou um ser também. Você não visualizou o ser, mas você sabe que está ali. Então nós achamos, isso é uma visão hipócrita. E vivemos numa igreja, falamos de uma espiritualidade, comungamos, somos batizados, somos tudo. E fazemos a mesma coisa. Jesus chora quando vê essa situação. Ele chora. Porque é um ser que está indo embora sem nenhuma defesa. O que recebeu a bala, ele pode até se defender. Mas quem está no útero materno não consegue se defender. Leva bala, tem um motivo, uma discussão, enfim. Tem todo um histórico. Agora a criança não tem afeta, não. Uhum. Por isso Selma. que criança e o idoso são duas classes que é o luto de corpo e alma em defesa da vida. E aqui em Rolim de Moura, essa questão do idoso, ele não é tão assistido, né, Selma? Não. Você não vê falar em lar do idoso? Falta liderança? Existe uma falta de liderança. Rolim de Moura é um povo muito bom de se trabalhar. Só que sim, vamos assumir compromisso. São poucos que assumem o compromisso. Eu ajudo, mas eu assumir compromisso, não. Eu estar à frente, não. Porque é desafiador. Não é mas Jesus já disse isso, né? A messe é grande, os operários são poucos. E eu continuo fazendo parte dessa messe, né? Os operários são poucos, mas eu estou no meio desse pouco. E eu preciso estar porque se eu parar, eu fico doente. A igreja também aqui em Rolim não tem nenhuma assistência para Não, idoso, nós estamos começando a criar agora, inclusive final de semana agora vai ter a Pastoral do Idoso, vai ter a formação 6 e 7 da Pastoral do Idoso, que vem uma pessoa de Ji-Paraná para dar a formação para esse pessoal. São 22 pessoas. Mas a igreja pensa em fazer alguma casa de apoio, alguma coisa nesse sentido? Não. Nesse sentido não. Só mesmo pastoreio. Pastoreio. É um acompanhamento com as pessoas idosas, né? Inclusive, a doutora Zilda Arnes, ela é de Curitiba, fundadora da Pastoral da Criança e fundadora também da Pastoral da Pessoa Idosa. Começou aqui uma época, não foi para frente, agora estamos recomeçando para ver se a gente vai para frente. A doutora Zilda dava um ênfase muito elevado sobre essa questão de dar um acompanhamento à pessoa idosa. É Pastoral da Pessoa Idosa. Inclusive até o Frei Romualdo, que está trazendo esse pessoal, tentando organizar para dar essa formação. E já está agendado 22 pessoas, sábado e domingo, formação lá na Secretaria Paroquial. Até porque o Brasil está envelhecendo, né? Ixi, o Brasil é outra Itália. Quando eu fui na Itália... O índice de envelhecimento é maior que a natalidade? Quando no Brasil? No Brasil? É, porque na Itália né? Na Itália, a questão da velhice, lá você vai na igreja, você não vê uma criança. Aquilo dá um desespero. Aqui você vai na igreja, você vê criança correndo pra lá e pra cá, que não deveria estar correndo, deveria estar junto com os pais, né? Mas sabe como é que é, né? O povo já não é na igreja, ainda puxa a orelha. Selma. Mas na Itália você vai... E por que a igreja não tem salinha? Por que a igreja não tem salinha para as crianças? Não, eu digo para você, aqui não tem, mas no Rio de Janeiro você vai, tem... Agora eu como pai tô defendendo agora. Não, na igreja, tem paróquias, Tiago, que tem. Mas é importante. Mas você sabia que o ideal é que as crianças fiquem junto dos pais, dentro da igreja? Quem é pai sabe que é difícil. Tem igreja que tem a sala de vidro, lá da sala estão vindo para cá, né? E os pais também ficam de olho lá. Tem catequista que acompanha e tal. No Rio de Janeiro tem muitas paróquias que fazem isso. Mas eu vejo assim que a criança deveria estar junto com o pai dentro da igreja. Mas, Selma, é difícil. Esse envolvimento. Difícil uma criança pequena ter esse entendimento, ou ficar ali 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas que se faz você começa a educá-los. Porque senão você começa, não, tira pra lá ali, eles podem brincar, eles podem fazer. Não, não é momento de brincadeira. Fica com os pais. Os pais, vai se sacrificar um pouquinho? Vai, mas você está educando para o futuro. Tudo é uma educação. E tudo muito lento. Não queira mudança rápida, que não acontece. Tudo muito lento. Mas é missão. A missão é de todos nós. Mas aí como pai, o cara
fica ali, nem presta atenção na missa. Eu acho engraçado na missa aqui, na paróquia Rolim de Moura, é muito interessante que tem aquelas crianças que são de colo, né? Os pais ficam lá no fundo da igreja. Eu achei interessante. Mas tá de eu colo, acho você bonito. ainda tem domínio Mas eu sobre acho ele. bonito Agora, que pelo menos os pais estão com os filhos, está de pé com a criança lá no fundo, mas está ali junto com o pai. Agora tem aqueles que começam a correr para lá e correr para cá, aí o pai tem... Menino, você vai ficar quieto aqui um pouquinho, espera aí, daqui a pouco tá terminando. Esse daqui a pouco leva uma hora e pouquinho. a menina não aguenta, não. E você mexe com o menino na pastoral ali. Quantas crianças tem ali na pastoral, seu Hoje irmão? nós temos 82. Eu enxuguei. Enxuguei no sentido assim, questão de fator gastos, financeiro. Selma, mas eu me lembro que teve uma situação também desse... Você enxugou, porque tinha algumas pessoas que estavam tendo condição de manter os filhos e colocava na pastoral. Não tinha uma situação dessa forma? Tinha. Desde quando eu entrei, fiquei na presidência 3 anos e meio. E agora que o presidente, eu sou vice-presidente. Quem é o presidente da instituição é o Frei Antônio. Eu sou a vice, só mexer com as cadeiras, tá? Uhum. Mas eu digo assim... Entendi. Entendeu? Mas eu digo assim, eu tive que enxugar, porque tinha famílias que o objetivo da pastoral qual é? É dar assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Então, as famílias que trabalham, têm os filhos, vão para a escola e à tarde vão para a pastoral do menor. Também, se não vai na escola, também não vai entrar na pastoral do menor. Primeira exigência tem que estar na escola. Tem que estar na escola. E a criança que faltou 3 faltas e não deu justificativa, ele é suspenso, vai ficar em casa também. Porque se não fosse, a gente não consegue trabalhar. E eu digo para você, foi preciso porque muitos pais que tinham condições financeiras queriam colocar os filhos ali, não pela pobreza, mas porque o filho já não obedecia em casa, não estava conseguindo. Então, vai para a pastoral do menor, porque já sabe disso que eu tenho a minha forma de trabalhar é uma forma militar. E não é forma militar. Só que eu disse, não, tem condições financeiras, não está conseguindo educar o filho em casa, não vai trazer para cá também não. Eu enxuguei e ficou 82 pessoas. Dessas 82 pessoas, tem determinada idade? Tem. A família também recebe algum apoio, senhor? Primeiro eu trabalho com formação com eles. Eu trago para reunião, eu não falo reunião, formação com as famílias. Uma vez por mês tem formação com as famílias e quando nós recebemos doações de cestas básicas, o que nós apoiamos é com cestas básicas. E tem gente que realmente é de extrema necessidade do alimento, de tudo, mas principalmente do alimento. O estatuto, ele rege que é de 6 a 17. Só que eu enxuguei também, por conta própria. É de 6 a 15. Agora, se o juiz encaminhar um de 17, eu não vou questionar o juiz, né? Deixa entrar. Só que a gente tem que ficar de olho. E essa seleção, como que é feita? É feita uma seleção? Como é? É de acordo, por exemplo, a família que recebe um Tem saco. que estar aqui no bairro para poder fazer parte? Não, pode ser de qualquer bairro, desde o momento que entra nas exigências da instituição. Tem horário para entrar, horário para sair. E tem que levar a documentação e fazer a matrícula, a rematrícula. De manhã é uma... Tinha 2 turnos. Tá. Eu cortei de manhã, fica de atendimento, tem a coordenadora, fica atendimento para adulto, famílias que precisam. O atendimento lá começa das 8 às 11, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Das 13 às 18 são as crianças, essas 88 crianças. Só, fica a meninada. De manhã a família delas... A família que procura a instituição, tem gente para atender na instituição. Entendeu o quê? Psicólogo, o que atende para essas famílias? A família, por exemplo, nós temos família que precisa de psicopedagogo, precisa de psicólogo e para trabalhar com as famílias requer financeiramente. Então, o que eu preciso, inclusive, eu digo assim, nós gostaríamos que tivesse psicólogo todos os dias para atendimento das famílias, que a situação é delicada. Só que nós não temos. Nós temos um psicólogo que faz o atendimento. E não vai todos os dias, mas a coordenadora está lá todos os dias. Lá chega a gente pedindo doação de cesta básica. Como nós temos sempre uma reserva, a gente doa. Só que a coordenadora não faz doação sem a minha permissão, mesmo trabalhando na paróquia. Ela entra em contato, eu autorizo. Primeiro a gente conversa, a gente verifica, vai na família, visita.
Tem todo um processo para poder receber uma cesta básica. E quem que mantém a instituição? A sociedade. A sociedade. A sociedade é a maior parceira, é a paróquia. E eles vão... A prefeitura. Na prefeitura eu estou lutando com a prefeitura. Antes com o prefeito anterior, não vou citar o nome do abençoado, mas eu digo assim, que eu tentei fazer uma parceria com eles de colocar funcionário lá, pode ser cedente de escola, para trabalhar, porque lá trabalha reforço, lá tem oficina de música, de informática, reforço, trabalhos manuais. Menino lá não fica solto não, cada um com seu professor, tem educação física. Cada um, é tudo muito bem organizado. E se não organiza para ver também, não. Todo mundo tem que saber. Eu sou muito assim, todo mundo que assumiu, assume para valer. Assumir, como diz o tocantinense, né? Assumir meia boca não funciona. Você tem que pegar e abraçar a causa e levar para frente. Selma, e se tiver alguém que vai assistindo a gente aqui e quiser doar para pastoral ou doar serviço, como você disse, psicólogo? Pode, eu digo assim, ali? É só entrar em contato no meu telefone ou no telefone da entidade. Posso lançar até o meu telefone? Pode lançar depois, né? Pode entrar em contato comigo, psicólogo que queira prestar um serviço gratuito. E essas faculdades, Selma, não faz uma parceria com vocês para poder dispor desses psicólogos? No momento, não, porque eles estão se organizando, geralmente é no segundo semestre. Por exemplo, lá nós recebemos muitas pessoas para fazer o estágio, pedagogos, nutricionista, psicólogo ainda não surgiu esse ano ainda, mas geralmente o psicólogo é no segundo semestre, para fazer o estágio. Eles vêm muito com a questão do estágio, e a gente tem que abrir espaço, nós não podemos ficar fechados em nós. Não pode. A maior parceira né? A maior parceira da Pastoral do Menor é a própria paróquia, porque é uma entidade criada há 21 anos, criada pelas irmãs combonianas. Foi criada com um grupo de leigos da Sociedade Rolim de Moura. Então, a paróquia é parceira. E como eu administro, lá na paróquia, administro ali na pastoral, então a coisa funciona bem, porque você conhece um pouquinho o meu trabalho e sabe como é que funciona, né? Sabe a realidade financeira dos dois lugares, né? Sabe até onde pode ir. Onde aperta no sapato aqui, no sapato ali, aqui vamos cortar, aqui a gente pode abrir mão. E graças a Deus, Tiago, posso dizer uma coisa para você. Desde quando eu entrei, todos os projetos que nós fizemos para a sociedade, para os órgãos, Sicob, Cressol, outros órgãos aí, todos foram aprovados, nenhum foi negado. Foi um projeto agora do fórum, foi aprovado, compra de 19 mil e pouco, 5 computadores bons para a sala de informática, né? Então nós estamos fazendo, e todos foram aprovados. Mas por que foram aprovados? Aí vem aqui assim, mas por que antes não era aprovado e agora é aprovado? Antes era difícil aprovar. Por quê? É a transparência da prestação de conta. Prestação de conta não pode ser 99%, tem que ser 100%. E toda a documentação também 100% organizada. Pode ir qualquer um na Pastoral do Menor querer olhar as prestações de contas. Toda a documentação está 100%. Eu investi ali, tirei dinheiro do meu bolso para investir ali, para mim ter o orgulho de chegar e dizer sim. Foi na minha administração que a coisa aconteceu. Você está há quanto tempo, Selma? Menina, eu estou ali já tem 5 anos, você acredita? Acredito. 5 anos. Mas eu amo de paixão, porque a vida toda eu trabalhei com pobre. Pela tua história. Trabalhei com pobre e com os ricos. A vida toda. E eu venho de família muito simples, mas assim, de família batalhadora. Por isso eu sou uma mulher muito batalhadora. Nada pra mim vem com facilidade. E as crianças? Tudo com dificuldade. E as crianças gostam de estar ali? Ama de paixão. Música. Ama de paixão. Se alimentam, e você sabe Selma? por quê? Por causa é esse o ponto eu ia dizer. Eles amam de paixão porque muitos ficam com aquela alimentação que tem ali. Só com aquela no dia? Infelizmente. Tem gente que está na escola. Que hora que eles se alimentam? Tem gente, eles têm o café da tarde que chega e a janta às 4h30. Eles começam a sair às 5 horas. E a criança passa com essa alimentação? Com essa alimentação. E chega em casa e não tem o que comer, Selma? Tem famílias que não. Tem famílias que não têm. E se nós temos, eu não digo sobra, a mais na casa, que a gente sabe que não vai consumir, eles levam para casa. Porque eu tenho
assim, pavor quando as pessoas jogam alimento fora. E se você joga fora, alguém está morrendo de fome. E nós jogamos muita coisa fora. Não na instituição, porque se jogar, a turma que trabalha comigo já sabe. Desperdício não, jamais. Porque nós vivemos de doação. A sociedade que ajuda. É até um respeito, né? É a sociedade que ajuda. Nós temos vários patrocinadores, graças a Deus. E uma coisa que ajudou muito, Tiago, foi assim, o fato de eu trabalhar com as comunidades, essa questão dos tesoureiros vêm comigo, coordenadores, as comunidades vêm comigo, conhecem o meu trabalho. Então isso foi uma mão na roda, porque as comunidades, principalmente a zona rural, ajudam muito. Ajuda com doação de novilha, ajuda com financeiramente, ajuda com alimentação, com roupa para bazar. Inclusive, nesse final de semana, nós vamos fazer bazar. Amanhã à tarde já tem bazar. Eu estarei lá no bazar vendendo roupa para quem quiser comprar. E sábado também tem meio-dia. Nós fazemos bazar uma vez por mês, justamente para angariar fundos para poder ajudar na despesa da casa. Então, você administra paróquia, administra pastoral... Faz mestrado, tá pleiteando. Não, mestrado eu terminei, eu faço psicologia agora. Verdade, já terminou, mas tá pleiteando doutorado, né? Se Deus quiser, Tiago, vou esperar o momento certo, a hora certa. Tá certo. Selma, outra questão que eu acho que é interessante. Você saiu da vida religiosa, né? Não saiu da igreja, saiu da vida religiosa. E você não casou, né, Selma? Não. O noivo não voltou atrás, não, pra continuar? Não. Ô, Tiago, hoje eu sou focada em duas coisas. Por que você não casou? Eu vou dizer pra você que eu sou focada. Eu sou focada não, mas por em que duas você coisas. Não casou? Eu sou focada no meu trabalho, mesmo cansada do meu trabalho. Cansada, assim, pelo desgaste, pelo empenho, pela dedicação, e etc, etc. E focada nos meus estudos. Eu sou focada em duas coisas, no meu trabalho e nos meus estudos. Não é fuga, não? Não, certeza absoluta que não é. Questão de casamento... Porque eu sei que você trabalha muito, então... Você acredita? Questão de casamento... Porque assim, a gente que tá de fora, a gente pensa o quê? A freira saiu... Saiu pra casar. Pra casar. Mas você sabia que quando eu saía... Você sabia que quando eu saí da congregação... Ela vai eu falar coisa que não deve. Eu saí da congregação, a provincial perguntou pra mim assim, tem homem lá fora te esperando? Eu falei, tem, mas tem um bando de então não é homem só lá. o questionamento, não. Isso aí é um questionamento. É próprio. Eu levo de boa. Meu irmão fala isso. Ela disse assim, mas você tá saindo porque tem homem lá fora te esperando? Eu falei, tem um bando de homem lá esperando. Não tinha ninguém, Tiago, me esperando. Não tinha ninguém, homem nenhum tava me esperando. Eu saí convicta, só que para mim tomar a decisão da minha saída, Santa Mônica rezou por 30 anos pela conversão do filho Santo Agostinho. Ela rezou por 30 anos. Eu rezei por 1 ano pedindo a Deus a graça. Eu pedi a minha saída e não me arrepender da minha saída. Rezei em silêncio, não comentei com ninguém. E Deus me deu a graça. Não arrependi de ter pedido a minha saída. Jamais. Mas não saí para casar. Saí para crescer na vida. Crescer espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente. Isso eu saí. Para crescer na vida. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Então, graças a Deus. E a Selma? E a Bíblia não diz para nós... Crescer e multiplicar? Não é nem sentido de crescer e multiplicar, não. Da geração da família, que é tão questionada também. Né? Eu vejo algumas pessoas comentando, um padre, a Bíblia fala que tem que ter a família, que gerar, multiplicar, o padre não casa, não pode falar sobre esse tema. Como que entra isso? Qual foi a família de Jesus? A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Família não é apenas família de sangue. Eu tenho a minha família de sangue, que é aqui em Rondônia. Mas eu pouco convivo com a minha família. E quando eu saí, eu convivi com a minha sobrinha mais velha. Até arrumar meu trabalho e meu espaço, meu quadrado, como diz o ditado, né? Então família não é simplesmente família de sangue. O estar com o outro é sua família. Fazer a vontade do Pai, aquilo que eu falava antes do batismo. Você está ajudando. Quantas crianças eu ajudei? É sangue do meu sangue? Não. Mas quantas crianças eu ajudei a viver ao mundo? Quantos jovens eu tirei da beira do suicídio? Ajudei a resgatar a família. Então família não é simplesmente a de sangue.
Uma criança que você adota, uma criança, é sua família, mas é de sangue? Não é de sangue. Então Jesus mesmo disse, minha família, meu pai, minha família é realizar a vontade do meu pai. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade do meu pai. Respondi? Respondeu. E quando uma vertente protestante diz que, pegando essa fala Aham. de Jesus, aí entra a questão de Maria, né? Quando Jesus é questionado sobre a família, eis aí a sua mãe. Ele vai. É uma questão assim: Jesus ofertou Maria e ofertou João. Fez a oferta. Eis aí sua mãe, eis aí seu filho. Cuida dela. Eu vou, mas cuida. A família é aquela que cuida. A família é aquela que ama. E não é simplesmente sangue do próprio sangue. É família, mas tem outras formas de família. Lembra que nós falamos de família? 2 mulheres que adotam uma criança, 2... É modelo de família. E como você vê isso? Eu vejo uma coisa tão natural. Natural. Eu vejo natural. Ontem mesmo, eu perguntava para uma colega assim, uma frase muito crucial que saiu em relação a 2 homens que estavam do lado. Eu perguntei para ela, você tem preconceito? Eu não sou preconceituosa. Você, pois a forma que você olhou e falou daquelas 2 pessoas ali é preconceito. Porque às vezes, Tiago, as pessoas trazem dentro de si um preconceito tão enraigado que não percebe que é um preconceito. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, que a gente acaba distanciando o outro. Em vez de nós acolhermos, nós distanciamos. Com o nosso preconceito. Eu estava vendo uma entrevista de um satanista falando sobre isso, que a humanidade está passando por uma transformação que vai chegar um momento em que não vai existir homem e mulher, e sim ser humano. Tá nisso aí? No que você está falando? Eu não vejo o ser humano... Tirando o título satanista, porque eu tenho que usar, porque ele que estava falando sobre isso. O ser humano nós já somos, por natureza. Nós já somos. Não, mas essa diferença homem e mulher. Ele quis dizer essa diferença homem e mulher... Que não vai existir. Não vai existir. No céu... Exatamente. Porque no céu não existe isso. No céu não existe. E nós somos uma extensão do céu. Nós somos uma extensão... né, da espiritualidade. Na minha visão e dentro daquilo que eu busquei, estudei e já ouvi muitas defesas de doutorado, de mestrado, de colegas, né, trabalhando um pouco desse lado humano, o homem e a mulher sempre vai continuar, sempre vai existir na face da terra. A diferença em Deus, no céu, é que não existe homem e mulher. Na face da terra vai existir. Humano, nós sempre fomos. Lá é o quê? Ser humano. No campo espiritual. No campo espiritual... Não tem homem nem mulher, é o quê? É o espírito? É o espírito, é a pessoa. Porque nosso corpo, a nossa matéria vai ficar embaixo. Terra. Da terra você vem, da terra você vai ficar. Vai voltar. Você veio. Da onde que você veio? Do pó. E você vai pra onde? Você vai ficar aqui. O seu espírito que vai. Aí vem aquela questão, mas eu não acredito. Aí é questão de fé. E tem que ter o respeito, Aí né? eu respeito profundo. E aí vamos falar sobre os santos, então. O que tem eles? Os santos. Tem os Nossa, tem santos santos. incorruptíveis. Ah, tem de tudo. É humano. Primeiro, antes de ser santo, você vai olhar o humano. Eu vou trazer aqui. Eu acho muito interessante os santos incorruptíveis. Eu acho... Para quem nunca ouviu falar, é um tema muito legal. Eu vejo assim... Não sei se você conhece um pouco a história do padre Cícero. Não. A gente pensa num homem que viveu o seu batismo. E ele viveu em casebre, viveu embaixo de barraca. Tudo em defesa de uma dedicação 100% da sua vida em prol do outro. Padre Cícero, de onde que é? Nordeste. Eu tenho imagem... Ele já foi canonizado? Não. Não, ainda não. Ele estava no processo, está no processo ainda. Tá no É muito processo, lento, né? É lento. Muito lento, né? E a gente vai ver os santos, todos os santos. Santo Agostinho foi um baderneiro da vida e se tornou um grande santo, pai dos teólogos. Santo Agostinho. E qual foi a missão e a função? Missão da mãe.
Ela rezou por 30 anos pela conversão do filho. Tão rebelde que ele era. Se converteu e se tornou um grande homem. Virou um doutor da igreja. Doutor da igreja. Várias ramificações usam ele, né, como tese. E assim tem muitos santos. E essa comunicação que a igreja tem com o santo? É uma adoração, uma devoção? Adoração não. Adoração é somente a Jesus. O Santíssimo Sacramento. Adorar é uma veneração. Venera o santo. Nossos irmãos evangélicos, eles dizem que nós adoramos o santo. Não. É um equívoco deles, é direito deles, eu respeito profundamente. Mas nós não adoramos santo. Nós veneramos os santos. E as pessoas que estão lá, os católicos, eles têm consciência dessa diferença em veneração e adoração? Muitos não, Tiago. Porque a formação que eles receberam, muito escassa. Você não acha que eles acabam adorando? Eles podem até adorar. E mas, a igreja leva a culpa nisso? Eles podem. Como igreja nós levamos, né? Nós levamos. Eu sou igreja. Você é igreja. Pode não ser no momento da igreja católica, mas pode ser de outro. Mas você é igreja. Nós levamos porque aquilo que eu falava no início, falta em nós esse aprofundamento e essa vontade e desejo de catequizá-los. Primeiro tem que ser catequizado, para depois eu catequizar o outro. E catequizar o outro é trabalhar temas muito simples que para eles se torna muito distante. Essa adoração às imagens. Tem pessoas que o Santíssimo está aqui, aqui tem uma imagem, deixa aqui e vem aqui. E Maria também. Sim, sim. Mas aí eu digo para você, foi trabalhado a fé dessa pessoa? Não, só ficou numa catequese há uma eternidade atrás. E aquela catequese bem fraca, por assim dizer. Então, o que eu vou cobrar dessa pessoa? Nada, vezes nada, a não ser chegar e ajudá-lo a crescer na fé. Aí eis o grande desafio da liderança. E Selma, e o sincretismo religioso? Porque quando entra santo, tem a vertente evangélica que abomina, certo? Uhum. Mas nós temos também a Umbanda, Candomblé, eles têm essa veneração pelos santos. E muitas vezes se confunde. Agora, por exemplo, estava nas festas de São Jorge. E tem no Rio de Janeiro, esse sincretismo muito forte. Muito forte. Ninguém sabe onde começa um e termina o outro. Não, é muito forte. Junta tudo ali. E aí, como que a igreja... Por exemplo, nós temos pessoas da igreja católica que seguem também isso aí. Segue a Umbanda? Segue. O Rio de Janeiro tem cheio de liderança dentro. É assim. E a igreja não proíbe? Comunga normalmente. Agora você tocou num ponto que eu vou dizer. Comunga normalmente. Vai nas reuniões, né, eu não gosto de falar terreiro. Vai nas reuniões, meio de semana e no domingo vai para a igreja católica. Ele está vivendo um desequilíbrio da sua fé. Mas ele se sente bem ali. A liderança católica teria que fazer o quê? Reunir esse pessoal e trabalhar com esse pessoal. Só que faz? Não, vamos ficar quieto que é melhor, né? E vai levando, a coisa vai andando assim. E você diz, e comunga. E também na vida da igreja, hoje. Quantas pessoas divorciadas, vivem juntos, também entra na fila da comunhão, vive na traição e está comungando. Então, às vezes a gente olha esse lado, mas na verdade, dentro da nossa igreja, está vivendo a traição, mas está recebendo a Eucaristia. Aqui que você comunga a sua própria condenação. Você o divorciado não pode comungar. Não. Quem vive vida segunda união, terceira união, quinta união, não deveria. Como igreja, sacramento, não deveria. E aqui em Rolim de Moura acontece muito, 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 muito. É só Rolim, não, né? Você tá falando do Rio de Janeiro? Eu tô falando, sim, mas eu tô falando aqui em Rolim de Moura. Aqui que é a sua realidade, né? O contexto seu tá aqui. A minha realidade no momento, né? No momento. Mas Rio de Janeiro tem outras formas também, né? Lá eles têm muito essa questão de vai no candomblé, vai na igreja evangélica, vai em outras denominações. No domingo tá na igreja católica. Passei por vai pra traição, vai pros carnavais da vida. Por exemplo, no carnaval, pra quem gosta, né? Respeito profundamente. Certo. Pula o tempo todo. Na quarta-feira tá lá na igreja receber a cinza.
Rio de Janeiro é cheio, sim. E eu tô falando de Rio de Janeiro, estou falando de Rio de Janeiro, mas isso é a nível Brasil. Pula, pula. Mas quarta-feira eu vou lá receber a cinza. Mas isso é cultural do Brasil, né? É cultural, mas eu te Ou é pergunto. uma desinformação? É cultural? É cultural. Mas onde está a formação desse povo nesse sentido? E a gente que vive dentro da vida da igreja. Então, nós como igreja, resumindo, nós temos muita coisa a trabalhar, muito campo a trabalhar. Vai dar tempo? Eu não digo se, eu não vou dizer para você se vai ou não, mas eu não tenho que esperar o amanhã. O que eu tenho que fazer, eu faço hoje. Porque eu não sei se eu vou viver amanhã. Então, só que nós estamos protelando muitas coisas. Nós protelamos muitas. É como você tem um filho que está doente. Ah, ele tem que tomar remédio, vou dar esse remédio para ele agora não. A febre aumentou. Daqui a pouco ele vai dar a convulsão dele. Você vai ficar protelando isso aí? Você não vai correr, não? Daqui a pouco você vai chorar sobre o corpo do filho. Então, nós também protelamos muito uma evangelização. Deixa para amanhã, deixa para depois. Isso aconteceu na Europa? Por isso o declínio da Igreja Católica lá? Aconteceu muito na Europa. Igrejas fechando, igrejas virando as pessoas envelhecendo. café, né? Tem lugares na Europa que as igrejas viraram café. As pessoas envelhecendo, você vai na igreja, na missa, você só vê pessoas idosas. Uma pessoa faz tudo. É salmo, é leitura, é música, é tudo. Tudo. E você vê aquelas pessoas acima dos seus 70. Aquele pessoal. Eu não vou falar cabeça branca, porque o meu tá cabeça branca, né? Aquele pessoal tanta cabeça branca assim. E você não vê uma criança. Aqui dá um desespero. Misericórdia. Aonde vai chegar, né? Uhum. E o Brasil caminha. E é normal e natural. Você acha que vai acabar uma hora? Não, acabar não, né? Acabar não acaba. Acabar no sentido de diminuir bastante. O ser humano, né? É uma roda de moinho. Só que nós temos também que nos trabalhar, né? Eu digo assim, olhando, não vou entrar nessa seara, né? Questão de governo, né? Olhando toda uma realidade de pobreza que nós vivemos no Brasil. Pobreza em todo sentido. Os 4 cantos do Brasil. A gente vê uma pobreza extrema. Essas pessoas que vivem passando fome, além de envelhecer, envelhece doente. Porque a fome é o sustento. A fome é a doença. O não passar fome é o sustento, é a saúde. Eu não passo fome, eu estou com saúde. Nesses 4 cantos do Brasil, pessoas que passam fome, envelhecem mais cedo, envelhecem doente. Selma, né, não tem como entrar nesse campo se não falar de política. Infelizmente. Porque quando é jogado que o Brasil passa fome, a gente vive numa região em que é muito difícil ver pessoas passarem fome. Você está lá na ponta, você está acompanhando melhor algumas famílias, mas eu acho que o índice é bem pouquinho. Mas quando você joga para um centro como São Paulo, lá você vê necessidade. Né? Lá você vê, não sei se é por ser capital, pelo tamanho, mas enfim, não tem como não entrar na questão da política. Você acha que esse governo que está aí, ele vai acabar com essa fome? Nem ele, menos o anterior. Não vai acabar. Jesus disse, quanto tiver ser humano na face da terra, terá pobres. É normal. Só que tem como amenizar. Tem como amenizar. Ele tem força de vontade, ele tem visão, ele é um líder e vai se tornar um líder mundial. Admiro muito a liderança dele, tá? Ele não é aquele homem intelectual, mas é um homem que é líder. Hoje não precisamos de intelectuais simplesmente, precisamos de liderança forte. Eu digo assim, tendo um olhar cuidadoso para a pobreza, ajuda essas pessoas a envelhecer com um pouco de dignidade. É a dignidade que está faltando a tê-los. Porque muitos perderam a sua dignidade. Quando o ser humano passa fome, Tiago, ele está sem a sua devida dignidade. E a fome dói para quem já passou. E tem uma diferença grande. Eu me lembrei do Frei Antônio um dia. Ele falando sobre uma diferença muito grande entre passar fome e sentir fome. Ou você acha que é passar fome? Não.
Passar fome é uma situação totalmente diferente. Sentir fome é normal. Às vezes você pode sentir no dia a dia, né? Agora, passar fome diz que é doído, né? Oh, isso aí, eu vejo, assim, eu trabalhei muitos anos, eu tenho que dizer aonde eu trabalhei, né? Trabalhei muitos anos no Nordeste, interior do Maranhão. Teve uma época lá que teve famílias que não tinha nada, mas sabe o que é não ter nada? Então tinha aquele capim seco nos pastos. Pegava aqueles capim seco, buscava água longe, uma água suja, socava naquele pilão de madeira mesmo, né? Socava para poder comer aquele capim com aquela água. Passava fome ali, passava fome mesmo. E não tinha nada. Ô Selma, agora tem uma situação. Você disse que Jesus disse que vai ter pobre no mundo. Ah, isso sempre terei. Pobre sempre tereis. Eu vejo, eu atendo na paróquia, atendo na pastoral. Tá. E é por isso que a igreja bate tanto nessa tecla da pobreza? Você não acha que a igreja, o pobre porém honrado, você não acha que essa situação, a igreja sustenta isso há muito tempo? Por que a igreja católica não incentiva a prosperidade? Não, mas isso é evangélico, Tiago. Não é a igreja, isso é do evangelho. E por que algumas vertentes batem na prosperidade? A teologia da prosperidade, por exemplo. Ah, sem dúvida. Tem gente que trabalha só com a prosperidade. Sai da visão do evangelho. Jesus trabalhou a esperança, Jesus trabalhou os pobres, pobres sempre tereis. Eu vim para que todos tenham, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Em abundância, com dignidade. E quando não tem vida em abundância, com dignidade, pode saber que alguém tem de mais e outros têm de menos. Que dignidade é essa? E Jesus bateu firme nessa questão desta pobreza. Os pobres são os privilegiados do reino de Deus. Por exemplo, a teologia da libertação, você é a favor dela ou não entra nesse mérito? Eu sou a favor. Você é a favor? Por favor, libertação já fala. Libertação e não avacalhação. Tem diferença. Eu gosto muito dos escritos de Leonardo Boff. Admiro muito a questão intelectual dele, a audácia dele. A igreja precisa de pessoas corajosas. Você pode pontuar algumas coisas da teologia da libertação? Posso. Quando o Papa João Paulo II, quando o Leonardo Boff foi apresentar sobre a teologia da libertação... brasileira essa teologia, né? Sim, sim. Ele foi podado porque ele estava usando a ecologia. A ecologia como uma teologia paralela com a ecologia. Teologia da libertação paralela com a ecologia. Defendendo a natureza, a terra-mãe. E o Papa João Paulo II, que faleceu, né, ele foi trabalhando junto com a sua equipe e tal, ele foi punido pela questão da sua tese, né? O Leonardo, mas ele não, né? Leonardo Boff. Ele foi excomungado? Ele foi. Foi excomungado da igreja, né? E depois ele saiu da vida religiosa, né? Ele casou e tal, mas continua crescendo e continua ajudando outras pessoas a crescer na vida. Sair da vida religiosa não quer dizer que você morreu, pelo contrário, você se libertou de muitas coisas. E você cresceu e ajudou outro a crescer. Leonardo Boff foi um. E ele ajudou e continua ajudando. Ele dá conferências para o mundo. Não é para o Brasil, para o mundo. E a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, quem fala muito são os evangélicos. Tem uma igreja... Você não acha que Deus quer as pessoas prósperas? Deus quer a pessoa livre e convicta da sua fé. Livre. O que é ser livre? Aí já entra todo um outro processo, né? O rico não é livre? Hã? O rico não é livre? Depende. O pobre é livre? Depende. Na psicologia a gente usa muito depende, né? Mas eu digo assim, depende, Tiago. Porque tem rico que é livre. Livre porque ele tem a visão. Ele tem a convicção da sua fé e tem a convicção da necessidade do outro. Ele abre mão para ajudar o outro. Ele é livre. O que Jesus fez? Jesus foi livre ou não foi livre? Foi livre. Totalmente livre. O que ele tinha? Nada vezes nada, mas tinha tudo. A realização da vontade do Pai. Que nenhum desses se percam. E nós deixamos muitas ovelhas se perderem. Nós deixamos muitas ovelhas se perderem. Como se nada fosse nada.
E Jesus não deixou ovelhas perdidas. Perdeu porque quis se perder, mas ele fez o que tinha que ser feito. Tá, voltando à pergunta, quais são os pontos da teologia da libertação? Os pontos da teologia da libertação é essa questão da unificar a fé e a ecologia. Quando você une a fé, não é uma coisa esfacelada, mas essa unidade. Quando o Leonardo Boff fala dessa terra que está sendo ameaçada, dessa natureza que está ameaçada, ele falou isso há quanto tempo atrás? Nós estamos sentindo na pele o que está agora. E vamos sentir mais na frente daqui a uns anos. Então a teologia da libertação, ela trabalhou a questão da fé, essa unidade da fé com a natureza. Foi um dos pontos fortes da libertação. E foi aí que surgiu esses conflitos de terra, alguma coisa, ou o Leonardo não tem nada a ver com isso? Ele ajudou muito. Ele incentivou isso? Ele despertou nas pessoas o interesse e a vontade de lutar por aquilo que é seu. Ele ajudou, sim. Porque Leonardo não tem classe que ele não tenha ajudado. Ele ajudou o pobre, ele ajudou o rico, ele ajudou o médio. Ele ajudou. Ele ajudou o católico, ele ajudou o evangélico. Ele respeita muito essa questão do candomblé. De outra seita, ele respeita muito. É um homem muito sábio. Hoje, depois que ele foi excomungado, depois foi amenizada toda essa história com o Papa atual, né? Então, hoje ele é visto assim, um grande conhecedor, um grande sábio. Mas ele não ministra para a igreja? Não, ele continua escrevendo, ele continua dando conferências, congressos e etc. Ele continua. Só que hoje ele já está idoso, né? Já fez a parte dele também. Contribuiu com muito. A base desse governo ele tem interferência na base desse governo também? Como? Na base desse governo ele também tem interferência? Ele é um dos criadores do partido, não? Não, ele ajudou muito o partido. Porque eles tinham uma ligação grande, né? Sim, ele ajudou muito o partido. Agora, no momento, não. No momento, caminha. As pessoas chegam um momento que as pessoas têm que caminhar com as próprias pernas, né? E vai entrando nova liderança, novo grupo também. Tem que ter outra visão. Eu digo assim, é um renovar contínuo. E precisa renovar. Ele agora está mais recuado no seu particular. O governo ficou 16 anos no poder. 4 fora. Você acha que fica mais 16? Não, fica não. E não tem nem condições também. A idade não permite mais também, Tiago. Não permite mais. Pode entrar do mesmo partido, mas ele em si não. Quem que seria o sucessor? Eu acredito muito que é a presidente do partido. Eu acredito muito. Mas eu digo isso aí pra mim, eu digo assim que é uma coisa muito distante. Então, no momento, é os 4 anos dele. E também é outra pessoa que já fez muito. Acertou, errou, como o anterior também. Acertou, errou mais porque trouxe uma bagagem de raiva, de ódio e despertou isso muito na sociedade. Porque você sabe, quem está lá na frente é um líder. E hoje são poucas pessoas que são líderes. Ele conseguiu dividir o Brasil? Nessa dualidade que você fala? O anterior dividiu. Isso é nítido. Dividiu. Existe isso então? Muito forte. Muito forte. Infelizmente, sim. E não quer dizer que esse agora vai conseguir unir. Não vai. Ele vai fazer a parte, vai melhorar. E a tendência é melhorar. Mas não significa que ele vai chegar a 100%. Não chega, é impossível chegar. Por mais que ele queira, mas não chega. Mas pelo menos está fazendo a parte dele. Se todos nós fizéssemos a nossa parte de líder, de cristão, o mundo seria melhor. É o pior que nós não fazemos. Mas hoje o cristianismo ele tem 1,5 bilhão de pessoas, é isso? Caiu muito. Inclusive... Nós estamos falando de 7 bilhões, ou seja, a grande maioria do mundo, da planeta Terra, não é cristão, né? Não, acho que a maioria é muçulmana, né? É o muçulmano. Quem ganha do cristianismo é o muçulmano. Mas eu digo para você, sim, a questão do... Por isso que tem... A igreja católica, como o cristianismo, caiu. Tem teólogos que dizem que o cristianismo, ele vai acabar. Você acha que vai? Não tem porquê. Se acabar o cristianismo, acaba toda a face da terra. É impossível. Vai criando outros grupos. O cristianismo não acaba. Isso não acaba.
É como você fez a pergunta anterior. Você acredita que esse governo fica mais 16 anos? Não fica. É nítido. Não fica. Os 4 anos, se ficar ficando 4 anos, já fez a parte dele também. É líder. E o cristianismo não vai acabar. Eu costumo dizer assim, se o cristianismo acabar, vai acabar os pecadores da face da terra. E Jesus vai voltar? Ele já está. Já voltou? Ele já está. Eu acho tão engraçado quando as pessoas dizem assim, Jesus vai voltar. Meu Deus do céu, ele está no meio de nós, pelo amor de Deus. E os evangélicos pregam muito isso. Ele vai voltar. Você vai ficar na esperança a vida toda. Vivencie o presente, o amanhã pertence a ele. E o julgamento? O que tem o julgamento? Vai ter? A Bíblia mostra que vai ter. E eu acredito muito na Sagrada Escritura. Eu sou muito assim, fiel, por isso a minha vida dedicada ao estudo dela. Então você acha que se ele não vai voltar, ele já está? Está. E essa O Senhor Vai, Não, fala. o Senhor está no meio de nós? Vamos fazer uma homilia aqui agora? Não, o Senhor está no meio, ele está no meio de nós. Eu estou afirmando que ele está no meio de nós. Por que eu estou esperando a volta do Senhor? Ele está. Se eu estou afirmando, eu estou gritando que ele vai voltar. Olha a contradição nossa. Sem perceber, gente. E falar nesse Jesus que vai voltar. Deixa ele meio distante, não deixa? É lógico. Vai voltar, você vai ficar esperando. O Tiago vai lá em casa, eu vou ficar esperando o Tiago. Vou nada. Ele está. Quando eu sou próximo de você, eu sei comunicar com o Tiago. Eu digo para você, nós vivemos muito numa falsa esperança. E voltando no julgamento, então, onde entra o julgamento? Se ele está no meio de nós, ele está nos julgando? Não. Quem julga é você mesmo. Você mesmo faz seu julgamento. Por exemplo, você acredita no purgatório? Você quer que eu te responda? Aham. Eu acredito. Você acredita? Acredito. Por que você acredita? Porque a igreja ensinou assim. É porque está lá na Sagrada Escritura. Está lá na Sagrada Escritura. Agora eu não vejo o purgatório como um lugar de punição. Eu vejo... Purificação. De purificação. De purificação. Eu não vejo esse purgatório que é de desenho. Deus castiga? Não acredito que não. A vida sim. Não. Deus não. Deus não castiga. Deus não. Deus é amor, é acolhedor, é aquele que te carrega no colo. Só que as pessoas veem um Deus castigador. E quanto mais eu vejo castigador, o que eu faço? Eu me distancio. Tem pessoas que falam assim, a Dona Selma é muito brava, o que faz? Distancia. Eu sei como é isso. Você sabe? Essa mão, né, Selma, eu vejo hoje assim, eu demorei a compreender. Eu vejo que isso um pouco a igreja falha nisso também. Essa mão de Deus não é uma mão pesada, uma mão que bate. Não, é uma mão que acolhe. Que acolhe, é um abraço. Um abraço. A vida não, acho que tem que deixar bem definido isso. A vida vai cobrar sim. A vida cobra. A vida vai cobrar. E por que Mas que ela Deus cobra? não. Deus vai misericórdia. Por que a vida cobra? É de acordo com o meu testemunho. A vida cobra, mas de acordo com o meu testemunho. E a minha semeadura? Ele não é castigador, ele não é vingador, ele é acolhedor e te carrega no colo. Porém, quando você está numa situação difícil, para que você pede? Você pede para Deus, você pede para Jesus, você pede para Maria. Os católicos pedem para Deus, para Jesus, para Maria e para todos os santos possíveis. É próprio dos católicos. Os evangélicos pedem para quem? Para Jesus. Direciona a Jesus. Então, eu não posso ver um Deus Pai castigador, um Jesus irmão vingador. Não posso. É acolhedor. O Espírito Santo que está distante. Não. Pede a iluminação do Espírito que ele vai te iluminar. Só que isso vai depender da minha fé. Se eu não acredito, estou dando murro em ponta de faca, enxugando gelo. Eu posso ter fé e uma conduta errada, o Espírito Santo vai me responder? Posso ter fé, uma conduta errada, o Espírito Santo vai me responder. Posso estar em pecado? Ele respeita a sua liberdade. Você sabe o que é o certo. Se a pessoa estiver em pecado e ela clamar ao Espírito Santo, o Espírito Santo responde ela? Responde. Porque em pecado a gente vai estar sempre. Entendeu? A ação do Espírito vai além do nosso pecado. Ele não olha o nosso pecado? Não. Nosso pecado, a minha atitude tem que ser uma atitude cristã. Mas se eu clamo o Espírito Santo, a misericórdia vai além do meu pecado.
Se eu clamo ao Pai, a misericórdia do Pai vai além do meu pecado. Porque se fosse assim, nós seríamos eternamente punidos. E nós não somos punidos por Deus. Agora, Ele dá o livre arbítrio. Se fosse assim, o purgatório era aqui, então. Então, aí Ele dá o livre arbítrio. Você escolhe o caminho da vida e o caminho da morte. Padre Zezinho tem uma música referente a isso. Tem igreja que fala que não tem o purgatório, é daqui é direto. Ah, vai mesmo. Tem outros que falam que você vai ficar adormecido lá até a volta de Cristo. Eu vou esperar o momento certo pra me dizer pra você. Vou dizer o momento certo, na hora certa. Agora, o que tem que fazer, eu tenho que fazer agora com convicção. 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Segue o que você quiser. Porém, ele já deixou o livre-arbítrio. Mas se você quiser seguir o caminho da morte, ele respeitou sua liberdade, seu livre-arbítrio. Mas não é esse livre-arbítrio que está fazendo com que tantas ramificações acontecem, Selma? Ah, mas a beleza da coisa... E aí? A beleza da coisa está na liberdade. A beleza do jardim... Quando Jesus diz, a casa do meu pai é muitas moradas, ele está falando sobre... Só um minutinho. Até a beleza do jardim, Tiago, está na diversidade das flores. E a beleza da sociedade, da igreja, está nessa liberdade que Jesus deixou. Segue o que você achar que convém seguir. Ele não impõe nada. É aqui que está o perigo. É como um filho. Você tem 2 filhos. Deixa os 2 totalmente livres para ver o que eles vão escolher. Eles não têm maturidade para escolha. Quem tem que orientar é o pai, é a mãe. Quem tem que orientar é o pai e a mãe. E Deus deu o caminho, orientou. O filho veio e orientou. Através da palavra tem a orientação. Segue o que você quiser. É maturidade na fé. Eis o desafio. E muitos adultos são infantis na fé. Muitos adultos são. Foi na igreja, olhou atravessado, não volto mais, brigou com fulano, não volto mais. É infantilismo. Isso é próprio da criança e não do adulto. Eu ia contar uma historinha pra você. Ah, pode contar. Porque tem uma historinha que fala que o cara foi na igreja e ele pegou e leu errado. E aí ele foi condenado pelas lideranças, ele foi condenado pela assembleia. Entrou no carro, a mulher brigou com ele, os filhos criticou. Nunca mais voltou. Ele saiu dali e foi para um boteco. Chegou lá, ele foi colocar a cerveja no copo, o copo caiu. Olha, desastrado. Aí veio um cara com um paninho, falou pra ele, deixa que eu limpo. Limpou, trouxe outro copo pra ele. O amigo do lado falou, isso acontece, fica tranquilo. O outro viu que ele ficou triste, sentou da mesa e começaram a conversar. Pra onde que ele voltou depois? É pro boteco. Boteco. Mas aquilo que eu falava no início, acolhimento. O acolhimento. Então é essa maturidade que falta nas pessoas? Mas sim. Porque todas as ramificações. eu digo pra você, veio de ajudar, porque fez errado, juntou uma tribo em cima criticando a pessoa. E sabe lá o esforço que a pessoa fez para poder fazer, que tinha de exercer aquela função? Foi lá, quebrou o copo, fez o que aconteceu, foi acolhido e pronto, voltou de novo. É isso aí. Se passar, eu olho muito assim o perfil de Jesus Cristo. Né? Por onde ele passava, ele olhava no rosto, ele conversava, ele acolhia. Ele dava um de João sem braço, para poder conseguir captar a mensagem do outro, para ele poder assimilar e conduzir. Eu acho lindo, lindo, lindo. E às vezes falta em nós essa questão de conduzir o outro, né? Essa maturidade, falta em nós, resumindo uma longa história, falta maturidade na fé. Pessoa madura na fé, regaça as mangas e vai à luta e faz a coisa acontecer. Legal. Falei Obrigado. demais, né? Não, suficiente. Obrigado, Selma. Obrigado pelo convite. Obrigado por partilhar sua história. Bacana. História bonita. Se deixar, nós fica mais umas 2 horas aqui. Você sabe que eu pego o embalo e vou que vou. Tá bom? Então tá. Audiência Convencional Podcast. Encerrando mais uma entrevista bacana aqui com a Selma. Ela que é ex-freira, 57 anos, está aqui com nós. Obrigado, Selma. Eu que agradeço. Bom, o canal está aberto para você. Sempre que quiser e puder, estamos aqui. Tá bom? Agradeço. Minha gratidão a todos. Nossa audiência. Então tá bom. Muito obrigado.